O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O nosso tema deste período tem sido estudos nas cartas do apóstolo Pedro. Considerando agora que estamos já na 8ª lição, com o título A Vida Segundo a Vontade de Deus. E esta lição é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. O texto de leitura, ou o texto proposto para nós, é o capítulo 4 todo, desde o verso 1 até o verso 19. Atentando nós que o texto que agora se apresenta, nós não estaremos lendo no momento, porque eu vou fazer esta leitura na sequência do desenvolvimento da própria lição. Nosso textuário escolhido é: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. É o verso 19 deste capítulo 4 que estudamos. Para o estudo da lição de hoje, lição número 8, a vida segundo a vontade de Deus, temos o nosso desenvolvimento através dos tópicos: primeiro, vivendo uma vida de pureza e santidade; segundo, dispenseiros da graça de Deus; e terceiro tópico, participantes dos sofrimentos de Cristo. Podemos estar atentos, professores, que Pedro não coloca como que de forma estanque, assim bem localizado os assuntos. Ele vem conversando, tratando, pelo que alguns assuntos são quase que repetidos, são colocados em outras palavras com algum objetivo diferente. Assim, por exemplo, tratar do título da lição, a vida segundo a vontade de Deus, já tivemos assuntos semelhantes a isso anteriormente. No próprio desenvolvimento, vivendo a vida de pureza e santidade, já tivemos isso em assuntos anteriores. E dispenseiros da graça de Deus, ainda que o assunto é novo, dentro do desenvolvimento desses poucos versos de 7 a 11, teremos outras colocações reforçando o já dito anteriormente. Como outra vez, o tópico 3, participando do sofrimento de Cristo, isso também já foi colocado anteriormente. Mas como nosso estudo é por texto, vamos estar compreendendo isso, e o texto nosso agora é do verso 1 ao verso 19 do capítulo 4. Continuando um pouco mais, entrando na nossa lição e considerando os textos que temos dentro do nosso material de classe, tiramos esse resumo como introdução. Nesta lição, continuaremos a estudar o sofrimento na vida cristã à luz do exemplo de Cristo. Na aula anterior, vimos que os cristãos são afligidos por fazerem o bem. Sendo assim, a palavra diz que eles suportem esta injustiça com paciência, compreendendo que eles imitam o Senhor Jesus Cristo. Hoje aprenderemos o que as Escrituras nos ensinam sobre a disposição de sofrer a fim de evitar o pecado e a recompensa destinada àqueles que procuram viver fazendo a vontade de Deus. Observe pela própria introdução que temos coisas semelhantes. Anteriormente, sofrendo, fazendo o bem. Mas foi o que Jesus também padeceu, e somos chamados
a esta identificação com Jesus. E esse assunto volta outra vez, mas Pedro iniciando no incentivo de nós combatermos contra o pecado, ou nós fazemos com que a nossa carne, a nossa natureza terrena seja dominada, seja mortificada, para que então, vamos dizer assim, desabroche e desenvolva a vida espiritual, a natureza divina que em nós há pela adoção que há em Cristo Jesus. Observe que conotações bem semelhantes ou quase que repetitivas. Continuando nossa lição, passando ao primeiro tópico do nosso desenvolvimento, o título é Vivendo uma Vida de Pureza e Santidade. E para isso, vamos estar lendo os versos de 1 a 6, que é o nosso assunto desse desenvolvimento de primeiro tópico. A palavra diz assim, verso 1 até o verso 6: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que nos resta ou vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso ou isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aí está o nosso texto, e que vamos estar agora desenvolvendo nos parágrafos seguintes desse tópico primeiro, lembrando que estamos tirando esse material resumidamente do material que é distribuído em classe, as classes para jovens e para adultos. Assim podemos estar lendo. No início desta sessão, Pedro declara que Cristo padeceu por nós na carne. Esta afirmação resume o tema iniciado em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, lição anterior, a saber, o valor de imitar o exemplo de Cristo, a disposição para, caso necessário, sofrer a fim de cumprir a vontade de Deus. O cristão, tal como Cristo, deve estar convicto de que é melhor obedecer e sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. Se anteriormente a preocupação era incentivar os leitores a dar um bom testemunho cristão, no verso 1 a ênfase está na disposição de sofrer a fim de evitar o pecado, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Essa atitude demonstra que os cristãos deixaram de ser dominados pelo pecado, pois crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eles romperam definitivamente e agora declaram guerra contra o pecado, pois suas mentes estão cativas à obediência ao senhorio de Cristo. Então observem nesta colocação os primeiros versos que aqui estivemos lendo, fala a respeito de nós termos uma luta constante, vencendo toda forma de pecado, toda forma de dissolução, aqui colocado como concupiscências, borracheiras, que significa bebedeiras, glutonarias, abomináveis idolatrias, repete-se outra vez, bebedices e etc.
Mas para isso é necessário que a vida carnal, terrena, o corpo, a carne, sejam mortificados, ou seja, dominados, para que viva o que é espiritual. Então vamos dizer assim, essa palavra mortificar na carne, ou mortificar a carne, é não deixar a carne fazer aquilo que é próprio dela, com concupiscências e soberba desta vida. Não, corta. Aí está a importância dos jejuns, a importância de uma oração vigilante, as vigílias, nós procurando dominar a carne, não concordando com ela em momento algum, mas deixando-a freada, para não nos impulsionar a fazer algo que é errado, a transgressão contra Deus, o pecado, enfim. Paulo fala muitas vezes disso: todo dia morro, ou seja, todo dia declara-se morto. A carne está morta e vai viver só o que é espiritual. Nesse mundo nosso de aflição, preocupados com o dia a dia de trabalho, família e outras coisas mais sociais e etc., muitas vezes o cristão fica num embate dentro da vida terrena e esquece de procurar se aliviar pensando mais nas coisas que são de cima, e nesse combate se aflige muito e pode tropeçar muitas vezes. Então vamos entender essa colocação de Pedro nessa nova ênfase, ainda que pareça que as palavras são repetidas de uma lição ou de um capítulo anterior. Nós temos textos bíblicos para nós estarmos lembrando, quando em 1 João capítulo 3, o verso 6 diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. E em Romanos 6, verso 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, Jesus viveu um tempo na carne, e nesse tempo absorveu para si todas as nossas transgressões, toda a nossa culpa. Mas quanto a isso, terminou. A carne já morreu, já foi sepultado. Então cessou essa questão de Jesus tomar sobre si os nossos pecados, porque pagou por eles. Agora nós temos que ver algo assim, nos considerar mortos com Cristo na cruz, para não vivermos segundo os ditames da vida carnal. Se fazermos assim, o corpo carnal estando considerado morto por nós dominando totalmente, não há como pecar. Por isso que depois, em uma outra colocação, lembremos que é necessário que a carne do pecado morra. Observe essa expressão: vai acabar essa vida da carne. Ou nós dominamos e vivemos só em espírito, ou pode saber que no dia a dia vamos definhando, é uma ajuda até de Deus para nós desistirmos do pecado de vez, porque até o corpo do pecado vai acabando-se, e é melhor a gente se render a Cristo na vida espiritual e abafar a carne, do que a carne ir como que padecendo até nós não conseguimos mais nada. A carne está tão prostrada, tão acabada, que não peca mais. Mas é melhor ter saúde e servir a Deus, ou seja, com o nosso corpo oferecendo a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. É nós trabalhando para Deus ainda totalmente no seu propósito espiritual. É isso que nós precisamos estar atentos. E o que Jesus de certa forma viveu, como ele dizia, que não tinha repouso, caminhando de cidade em cidade, não tinha onde reclinar a cabeça. Se os pássaros tinham ninhos e as feras tinham covis, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, à mercê da vontade de Deus, e andando sempre de aldeia em aldeia, povoado em povoado, segundo a direção que naturalmente Deus, o Pai, lhe colocava. Lembremos também no passado, o sentido é esse: nosso corpo físico morto, todo o sacrifício que era levado a Deus, o animal que representava a gente tinha que ser imolado, morto antes, para depois ser levado ao fogo. Como imagina levar o animal vivo para
o holocausto, esperneava e saía correndo do fogo, mas antes morto para ser consagrado a Deus. Seria algo para nós assim, irmãos, nós declararmos nosso corpo carnal, a nossa vida terrena acabada, e vivendo nós somente para o que é espiritual. Aí estamos consagrados inteiramente a Deus mesmo. Esse seria uma forma também de colocar, vivendo uma vida de pureza e santidade, esse sendo o nosso tópico presente. Num segundo parágrafo do nosso material de classe, continuamos. O apóstolo adverte seus leitores que a experiência de pecado praticada no passado já fora o suficiente. Chega de viver daquela maneira fútil em uma vida desenfreada, fazendo a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aliás, aqueles que vivem segundo as concupiscências humanas terão um dia de prestar contas a Deus. Portanto, o cristão deve ser sábio, remir o tempo, obedecer e cumprir a vontade de Deus. É por estes motivos que os incrédulos estranham quando os cristãos não participam de sua conduta reprovável, nem aprovam sua devassidão, e como retaliação, os incrédulos se tornam hostis aos cristãos, falam mal, difamam e ferem a sua reputação. Que Pedro está colocando, mesma coisa, com outras palavras. Houve um tempo antigo que nós andávamos de muitas maneiras. Quem roubava, agora a palavra diz, não roube mais. Quem fazia isso ou aquilo errado, agora não faz mais. Então, é uma renúncia ao pecado mesmo, combate contra o pecado, para viver uma vida de santidade, cumprindo a vontade de Deus nesse mundo. E com isso o mundo vai estranhar, vai se opor. Isso já foi dito anteriormente, mas a palavra do momento é voltando a esse mesmo ponto, com essas novas ou outras palavras. Mas devemos manter firme, continuar combatendo contra o pecado. Exemplo de José, na oportunidade de transgressão, não teve esse negócio. O negócio é fugir, estar longe da situação, da oportunidade, ocasião de pecado, para cumprir a vontade de Deus. E isso com vigilância, sempre com vigilância, porque sempre vem aspectos de astúcia para se dizer, não tem importância, ninguém está vendo o que tem, etc. Foge disso tudo. O que deve estar havendo é nossa mente presa àquilo que é o mandamento da parte de Deus e lutarmos contra o pecado. Ou estando mortos na carne, aí não há mais concupiscência, não há mais soberba da vida. Portanto, temos que nos aniquilar para as coisas deste mundo e viver tão somente para Deus. Outros versos nas Escrituras que podemos tomar é em Mateus capítulo 12, verso 36, quando diz, mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Para o ímpio é a condenação, mas e para nós? Nós não podemos estar nesse particular, que temos ainda que prestar contas por erros nossos no juízo de Deus. O tempo é agora disso ficar para trás e comparecermos diante de Deus conforme está escrito, de forma irrepreensível. Muito bem, em João capítulo 15, verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Repetindo palavras anteriores, mas dentro ainda da continuidade da escrita de Pedro, lembrando que se andarmos conforme Cristo, certamente estaremos padecendo como Cristo, e não vamos estranhar isso.
Continuando um pouco mais, passando agora a um tópico segundo, despenseiros da graça de Deus. Temos de Deus coisas que Deus nos dá e devemos estar atentos a trabalhar com isso. Mas numa colocação nossa, num desenvolvimento, vamos colocar desse jeito. São os versos 7 a 11. Tomando esses versos nas Escrituras, 7 a 11, prosseguindo a nossa leitura bíblica em classe, ou o texto proposto para o assunto, 7 em diante, diz a palavra: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Poucas palavras assim colocadas, mas nos falando a respeito de que a vinda de Jesus está próxima. Temos que ser vigilantes e trabalharmos com cuidado num processo de amor entre nós e servindo aos irmãos naquilo que da parte de Deus já temos recebido. Lendo o nosso parágrafo primeiro do nosso material de classe, está escrito no verso 7: Pedro encoraja os leitores a verem a vida à luz do fim que está próximo. Eles devem esperar pacientemente e fervorosamente pela volta de Cristo, mesmo que ninguém saiba quando virá o fim. Os cristãos devem viver aguardando ardentemente a consumação deste fato. E para isso nós temos na Escritura tantos exemplos, como o mordomo fiel, temos a orientação e exemplo de Jesus sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Uma vida com cuidado e vigilância, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Assim colocou Pedro, e observem os textos que nós podemos estar observando nas Escrituras, como em Hebreus capítulo 10, o verso 24, que diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se Jesus está prestes a vir, nós temos que nos ajudar uns aos outros, nos animar. Não é combate, acusações e outras coisas, não, é incentivarmos uns aos outros, porque Jesus breve vem, e nesse processo nós mesmos envolvidos em ter o cuidado conosco e com nossos irmãos, nós estamos envolvidos numa obra de preparação para Jesus se manifestar a qualquer momento. E dentro das Escrituras tem coisas simples que Jesus também já disse, práticas. Se vires o teu irmão em alguma falta, o que vai fazer? É ir até ele. Ir até ele. E com temor, com amor, com cuidado da alma dele, e procurar ganhá-lo para estar numa forma de vida, de comportamento adequado, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Isso aí é ter cuidado uns com os outros, é amor ao próximo, é administrar os dons que nós temos, de uma forma e outra, sempre tendo cuidado, e nunca, já falamos, mas repetindo, publicar a falta dos outros. Não, ao contrário, é ocultar e tratar de resolver a parte em reserva.
Deus, lógico, está sabendo de tudo. E se nós somos instrumento para que alguém se arrependa e muda de comportamento vindo para a presença de Deus outra vez, é bênção. É bênção. Para aquele que esteve ruim, mas consertou, e para nós que ajudamos, que tivemos o cuidado com a alma dele. Em Tiago capítulo 5, verso 7 e verso aí da frente, está escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Dentro de outra palavra, vamos primeiro tirar dos nossos olhos a trave que nos impede de enxergar adequadamente, e depois vamos ajudar o irmão, ajudando-o em tirar aquele cisco que pode estar no seu olho. Cuidemos de nós e depois também do próximo, e sempre naquele particular, tendo cuidado de nós não sermos envolvidos também na mesma falha que o outro pode estar. É uma vigilância constante em todos os sentidos. Num parágrafo segundo, ainda nesse tópico dispenseiro da graça de Deus, temos o seguinte escrito: ao esperar a chegada do fim dos tempos, os cristãos devem demonstrar conduta exemplar. Suas vidas devem ser marcadas pela sobriedade, vigilância e oração. Pedro instrui os leitores a cultivarem o amor mútuo. Pedro ensina que todas as obras na vida cristã devem ser realizadas com amor. Por isso, ele faz alusão à lei de Deus que Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. E recomendou a prática da hospitalidade sem murmurações. Pedro sabe que o amor alivia as tensões e põe fim às hostilidades. Por isso, ele determina e acrescenta que o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, observe, esse aspecto de cuidado uns com os outros é benefício para nós mesmos. Ou, por exemplo, se nós perdoamos, também seremos perdoados. O amor nosso para com os outros trará o benefício para nós. O amor cobrirá a multidão de pecados. É uma observação bem clara. É até interessante nós lembrarmos da passagem de Mateus, quando Jesus fala do juízo final, a ressurreição, uns colocados à esquerda, outros colocados à direita, e abre-se os livros, vamos dizer, como Apocalipse, né? E o Senhor vai dizer: vinde benditos, porque estive com fome, me deste comer, estive nu, me vestiste, estive preso e me visitaste, e isso e aquilo. E todo mundo vai perguntar: mas quando, Senhor, te vimos? E Jesus vai dizer: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, o amor para com o próximo, nessa apresentação de Jesus em Mateus, ou seja, o amor nosso para com o próximo vai pagar um monte de pecados nossos, dizendo assim, e no juízo estaremos sendo aceitos. Ou seja, quem usa de misericórdia alcançará misericórdia. Quem usou de amor para com o próximo vai ter da parte de Deus também o amor. Porque quanto aos pecados, Jesus morreu para pagar por eles. Não é passar a mão em cima, Jesus já pagou. A morte foi para isso, a morte de Jesus. Mas é um modelo. Quer ser salvo, quer ter entrada franca nos céus, ame o próximo. E muitos trocam esse amor para com o próximo com religiosidade. Cuidado, não há religiosidade que chega à pureza e santidade de Deus, mas o amor chega lá, fácil. Essa é uma forma simples que eu estou falando, mas para nós entendermos.
Mas colocando ainda alguns versos, Romanos 12, 13, Paulo contribui com Pedro nesse pensamento ao dizer: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Não é só, irmãos, participar do irmão do aniversário, do churrasco e de um passeio e de alguma coisa, é ver a necessidade dele, é socorrer o nosso irmão, e nisso é bênção diante de Deus, é crédito diante de Deus. Portanto, temos que ser sensíveis a perceber e adequadamente, discretamente, procurarmos ajudar. Isso quero dizer, financeiramente, problemas, vamos dizer, de trabalho, problemas familiares, o que pudermos ajudar, e também o espiritual, é orar pelo irmão nas suas lutas, nos seus combates espirituais, comunicar com os santos nas necessidades deles, é nós procurarmos socorrer. É o que nós já falamos na expressão do juízo expresso por Jesus na palavra que está em Mateus. Mateus 22, 37, está escrito: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus falou isso várias vezes, não sei se é expressão, forma de colocar de um evangelista e outro, mas temos situações semelhantes com palavras diferentes que nos ajudam a compreender mais amplamente essa colocação. E uma das perguntas feitas por alguém, e Jesus respondendo assim, a pessoa respondeu: mestre, verdadeiramente, amar o próximo é mais do que sacrifícios. Ou seja, ele falou aquilo que Jesus noutra ocasião disse, ou seja, ele já tinha entendimento, e Jesus disse para ele, olhando, e disse: não estás longe do reino dos céus. A compreensão de que é importante diante de Deus já nos aproxima da porta de acesso, e se aplicarmos amor ao próximo, pronto, é salvação para nós. Hebreus capítulo 13, verso 1, a palavra do escritor de Hebreus é: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Aí, colocação, me faz isto lembrar aquela expressão que Paulo falou. Paulo indo ter um encontro, contato com os apóstolos, tidos chamados colunas da igreja, Pedro, João, Tiago, trataram várias coisas, e uma das coisas importantes é: Paulo, você vai para os gentios e nós vamos pregar para os israelitas. Muito bem, mas a colocação desses três colunas da igreja para Paulo foi: não se esqueça dos necessitados, não se esqueça dos pobres. E Paulo depois escreve: estamos fazendo isso, tendo cuidado de assistir àqueles que de alguma forma são necessitados. Tanto que a última viagem de Paulo para Jerusalém foi para socorrer a Judéia, que estava em uma situação, vamos dizer assim, de aflição, perseguidos e explorados e presos e mortos. A igreja estava passando necessidade financeira, ajuntou-se recursos financeiros de toda a Ásia, também Macedônia, Acaia, e foi levar lá para Jerusalém para distribuir para os irmãos na Judéia. E ali Paulo foi preso, mas ele estava executando esta ordem: amor fraternal, não esquecer dos presos, e etc. Vamos em frente. Ainda nesse tópico 2, dispenseiros da graça de Deus, num parágrafo 3, resumimos desta forma: no verso 10, Pedro informa a seus leitores de que cada membro da comunidade cristã recebeu dons de Deus. Esses dons pertencem a Deus
e devem ser usados em favor do seu reino. Por isso é que cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Os dons, portanto, devem ser usados para o benefício mútuo dentro da comunidade e em harmonia com os planos e propósitos de Deus. Pedro ainda recomenda aos leitores que sejam excelentes e fiéis administradores da graça de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Muito bem, a colocação aqui a respeito dos dons que cada um recebe. Esta palavra é ajudada bem por Paulo, quando em Efésios capítulo 4, ele coloca isso: há um só Senhor, há um só Deus, há um só Espírito. Todas essas palavras são colocadas por Pedro. E é em Efésios que ele coloca também que Jesus, uma vez subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, uma palavra que já usamos na lição anterior, mas depois diz: deu dons aos homens. Esse aspecto dos dons citado por Paulo em Efésios é também a citação de Jesus, que ele, indo tomar um reino, distribuiu entre seus servos talentos ou minas, conforme a capacidade de cada um, e disse: trabalhai com isso. E é o nosso fato. Nós temos recebido dons da parte de Deus. Aquele que canta, não canta é para si, não. Você acha que canta bonito e que se acha famoso cantando bonito? Opa, você canta bonito para que os irmãos sejam ajudados na fé, orientados no louvor a Deus, na adoração a Deus, ou tenham consolação. Não é para você não. Você toca bem? Não é para você não. É para o que vai cantar, baseado nos seus acordes, para o bem da igreja. Alguém tem visões? Não é para ele falar que ele é visionário, o céu se abre diante dele, não. Ele vai revelar mistério de Deus. Por ele Deus dá a visão para transmitir aos outros. Alguém fala em línguas, fala em línguas, mas lembre-se, precisa alguém ter a interpretação para que a mensagem chegue ao entendimento, e cada um fazendo essa parte para o outro, toda a igreja é edificada. Agora, se eu vou cantar para me apresentar, Jesus já começa não estando presente. Jesus precisou sair para não se aborrecer, porque é presunção, é orgulho, enquanto que o amor é servir ao próximo. Tanto que na distribuição de dons, a palavra diz que é segundo que o Espírito de Deus quer. E nós devemos pedir. Podemos pedir a Deus mais dons, mas a palavra diz que um caminho mais excelente é o amor. E o caminho mais excelente sendo o amor, eu vou pedir o dom que o meu irmão, o próximo, a igreja precisa. E muita gente que só quer ser famoso, não, quer ser pregador de multidões, viajar pelo mundo. Bom, se é para pregar mesmo, se a sua intenção é boa nisso aí, tá bom, mas se é para fama, para viajar e conhecer países, já perdeu o sentido. Mas a gente tem que olhar a igreja. O que está faltando na igreja? A gente vê muitos falando em línguas, mas quem interpreta? Então vai pedir a Deus a interpretação das línguas. Aí tem uma confusão, a pessoa não sabe se é de Deus, se não é de Deus, se essa língua é estranha, é de Deus ou não é de Deus. Está faltando discernimento do Espírito. Então vai pedir a Deus o discernimento do Espírito. Pronto. Pode ser que o dom que Deus te dê e que seja a necessidade da igreja não te dê fama, ou só dê perseguição, até mesmo no meio dos irmãos, mas não tem importância. No céu você vai brilhar como astro, sempre, eternamente. Então deixa a fama para lá, aqui na terra, e pega a fama e a glória que Deus vai dar na eternidade. Aí sim, precisamos ter esse cuidado. Observe que Salomão, quando teve a oportunidade de pedir a Deus, ele deixou tudo, o interesse dele, qualquer que fosse ele, pediu: Senhor, sabedoria para administrar o teu povo. Ai Deus, por que não pediste para ti, mas em cuidado com o povo, toma sabedoria, e além do mais te dou riqueza.
Pronto. E no seu tempo houve paz, não houve guerra. Então precisamos ter cuidado, administrar os dons e até pedir mais dons, mas dentro do critério, para o próximo, não é para forma própria, de forma alguma. Continuando um pouco mais, indo para o nosso tópico já 3, participantes do sofrimento ou dos sofrimentos de Cristo. Também já foi visto isso anteriormente no capítulo 3, mas Paulo voltou a falar, como que, voltando ao assunto, desenvolvendo um pouco mais, colocou outras palavras novas, do verso, no caso agora, 12, até o verso 19, o que lemos dentro das Sagradas Escrituras. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Observe nessa própria leitura que Pedro volta a falar de coisas que falou anteriormente, mas com outras expressões, outras palavras, e, vamos dizer assim, sendo específico em algumas colocações naquilo que estava falando. Portanto, como nós estudamos dentro do texto corrente, por trechos, aí estamos nós de novo falando este assunto. Assim, passando ao primeiro parágrafo, no tópico 3, temos: Pedro considera as aflições do tempo presente como uma ardente prova que mostra que o sofrimento tem um caráter pedagógico, pois vem provar a fé do cristão e não para destruí-la. Os cristãos não devem estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã, mas até mesmo esperar as provações. Se o mundo perseguiu a Cristo, perseguirá aos seus discípulos também. A igreja não se torna fiel por ser perseguida, mas ela é perseguida por ser fiel. Esta é a verdade que nós temos aqui. Então, se a igreja serve a Cristo Jesus, o combate, a guerra está declarada contra as trevas. Nós temos em Apocalipse a colocação bem notória, que apresenta-se a igreja vestida do sol, resplandecente, isto falando de pureza, de santidade, aos olhos de Deus. Assim deve ser todo cristão, deve ser toda a igreja, na representação da mulher de Apocalipse capítulo 12. Mas observe que por causa disso, o dragão e todas as forças espirituais da maldade se colocam contra, para guerrear contra a igreja. Mas Satanás já percebeu, já aprendeu que contra a igreja não consegue nada. Mas entretanto, leiam com cuidado Apocalipse 12, vocês vão ver que ele passa a atacar, vamos dizer assim, pelas beiradas, aqueles irmãos mais distraídos que estão nas beiradas, vamos dizer assim, numa comparação de um gado, de um rebanho,
é presa das feras aqueles que estão um pouco afastados, vão ficar mais para dentro, junto com o rebanho. Aí tem a palavra que já lemos hoje mesmo: não deixando a nossa congregação, ficando em casa para cultuar a Deus pelo vídeo, online e outras coisas a mais. Não, vão ficar juntinho, calor humano, aperto de mão, abraço, olhando nos olhos, falando as palavras e etc. Estando juntos, pronto, porque o diabo está ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas voltando, todas essas provações que podem nos vir são como que um teste mesmo, ou um exercício de nós crescermos na fé. E para nós também é um termômetro: estamos bem? Estamos suportando as aflições, as lutas, aqueles que nos desprezam por causa do nosso testemunho em Cristo Jesus? Se suportamos, estamos bem. E tem algumas aflições que são o Senhor mesmo trazendo para nos purificar. Quando Deus retira de nós algumas coisas, é a poda, para nós darmos mais frutos. Vão concordar com Deus. Nós estamos na mão dele. De forma nenhuma, em algum momento, instante que seja, Deus se esquece de nós. A promessa de Jesus: estarei convosco todos os dias. É todos os dias e é constantemente. Muito bem. Aí lembremos de alguns pontos, como temos em Atos 14, verso 22. Outra vez Paulo coopera com Pedro, lembrando que ele padeceu terrivelmente, sofreu açoites, prisões, foi apedrejado. Só foi deixado de ser apedrejado porque entenderam que já estava morto, senão a pedra ia continuar ainda vindo sobre Paulo. E depois ele levanta-se e continua a obra, vai para outra cidade e vai animar os irmãos. Atos 14, verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele está falando: é natural isso, ser apedrejado, quase morto, Paulo? Sim, é natural. É natural. É o combate da luz contra as trevas contra a luz. E depois em 2 Timóteo 3,12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por isso que muitos dizem assim: mas foi só tomar o propósito de enjoar, complicou minha vida. Foi só tomar o propósito de orar mais, complicou a minha vida. É porque você tomou atitude nas coisas de Deus e as trevas se levantam contra. Agora não é para você desanimar, é para você permanecer firme até que o diabo desista e você saia totalmente, plenamente vitorioso. É isso que nós precisamos entender. Mas pode observar quantos começam um processo de uma campanha e no meio do caminho vão deixando, que em vez de melhorar parece que piorou. Claro que piorou. É porque mostrando isso que você de fato está mexendo com as trevas, ou você está progredindo na luz. Permaneça, continua, complete o propósito e você sairá vitorioso. Está claro assim? Vamos entender esta forma. E depois, dando continuidade, também mais um parágrafo nesse tópico 3, tópico esse que fala participantes dos sofrimentos de Cristo. Um segundo parágrafo vai falar para nós: o cristão deve suportar a provação com resignação e alegria, pois sabe que Deus está no controle das situações de sua vida. Além deste fato, os fiéis também devem se alegrar pelo fato de se identificarem com o seu Senhor no sofrimento e, como consequência, partilhar da sua glória futura no novo céu, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Portanto,
vamos suportando, sempre fazendo o que Deus nos manda, o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Se as coisas se apertam mais, vamos entender, nós estamos dentro do processo certo. E se Jesus também foi assim, nessa luta toda que sofreu, imaginem o que nós não podemos estar sofrendo sendo mais fracos, mas também não vamos sofrer mais do que podemos suportar. O Senhor mesmo controla isso, Ele estará conosco em todo o tempo. Aqui me faz lembrar também, vamos perceber que no caso de Paulo, quando Paulo teve da parte de Deus a palavra que ele tinha que ir para Roma, ele entrou no navio para ir para Roma, o vento sopra ao contrário, o vento para de soprar, ou quando vem a situação, se levanta uma grande tempestade para afundar o navio. Ou seja, quando alguém toma o propósito de estar na vontade de Deus, pode preparar, tempestade vem, o barco vai correr o risco de afundar, mas lembre-se da mensagem do anjo, né? Nenhum daqueles que estão contigo perecerá. O navio pode se perder, mas ninguém vai perder a sua vida, e é necessário que chegue a Roma, e a vitória é certa em Cristo Jesus. Nós temos versos que muitos de nós recitamos sempre, como os versos que estão em Isaías, no capítulo 41, primeiramente, verso 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor sempre presente, estou contigo, né? Ou seja, o Senhor nunca vai dizer, espera um pouquinho que eu estou chegando. Nunca o Senhor estará chegando, Ele sempre estará conosco. E lembre-se que nós somos morada do seu Espírito. Então, onde que Ele está? Conosco, no sentido mesmo, habitando, morando em nós. Isaías 43, o verso 2, bem conhecido: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. São as palavras que nós conhecemos. E Jó, capítulo 19, verso 25. Qual de nós que chegou ao ponto que Jó chegou? Mas todos nós chegamos ao ponto do limite que Deus sabe que nós suportamos. Jó podia suportar bastante, suportou, mas foi a graça de Deus com ele. Nós podemos suportar pouco, o pouco nosso pode ser muito, mas suportaremos, porque a graça de Deus também estará conosco, na medida do necessário. E Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. É um salmo que muitos recitam também. Continuando mais um pouco, um terceiro parágrafo. Então Pedro conclui: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ressalta ainda que antes de tratar com o mundo, Deus já começou a tratar com a sua igreja. E se as Escrituras afirmam que apenas o justo se salva, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E isso precisamos ter em conta. O que alguns reclamam, parece que Deus deixa o crente sofrer. O ímpio faz, se acontece, parece até que vai melhor. E o justo, uma luta constante. Mas vamos estar percebendo isso, esse particular. Deus começa com os seus. A mensagem de Deus através dos profetas para Israel, as 10 tribos, ou para Judá, as 2 tribos, o reino de Judá e Benjamim, era constantemente Deus falando com
o seu povo constantemente. E ele chegou a dizer que começava com o seu povo, mas depois iria para as demais nações. Se atentarmos para uma palavra em Ezequiel, esse processo é assim mesmo. Ezequiel foi arrebatado por Deus, saiu lá do cativeiro e veio a Jerusalém, ao templo, e Deus começou a mostrar: olha as coisas erradas, olha as coisas erradas, e mostrava. Saiu do templo, ia para o pátio, olha as coisas erradas. Saiu do templo e do pátio, foi para a cidade, olha as coisas erradas. Depois vem a ordem: chama os exterminadores. Chama os exterminadores. Chama o escrivão também. O escrivão vai na frente, marcando na testa todos aqueles que estão lamentando essa coisa, ou seja, aqueles que se condoem, vendo as coisas erradas, estão inquietos, que nem Ló também estava inquieto e aflito no meio de uma cidade corrupta. Marque esses. E aconteceu esse fato. O escrivão voltou e disse: já tenho marcado todos. E vem a ordem. E qual era a ordem? Extermina, começando no templo, na minha casa, pelos mais velhos, e vai saindo. Era ordem de limpeza, Deus extinguindo os pecadores, primeiramente do seu templo, da sua casa, depois da sua cidade, depois das demais cidades e depois das nações. Deus disse que certamente tiraria da face da terra os pecadores, e foi uma assolação. Mas isso também é para o dia do juízo. Se nós, diz a palavra aqui, dentro das escrituras, se o justo somente se salva, como será então o do transgressor pecador, que não se arrepende e não obedece? Qual será a sorte? Agora vamos entender também, irmãos, que a palavra dos profetas é que no final dos tempos a coisa estaria tão apertada que não dá para ninguém salvar o outro, não. Marido salvar mulher, mulher salvar marido, pais salvarem filhos, filhos salvarem pais. Cada um dará conta de si. Cada um dará conta de si. Então vamos lutar por nós mesmos, para depois podermos também termos condição de ajudar o nosso próximo. Muito bem, assim colocados, podemos estar encerrando, depois de visualizar todos esses textos aqui em 1 Pedro capítulo 4, e avançarmos para a nossa conclusão. Conclusão essa que podemos estar lendo simplesmente. A Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. Mesmo que as situações não mudem, Deus continua sendo fiel e a razão na nossa alegria, ou até mesmo razão da nossa alegria. Ou seja, em Deus temos consolo e temos razão para tudo, até mesmo para sofrermos. Precisamos compreender isso e caminhar, porque o sofrimento vai terminar. É por pouco tempo, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Portanto, vamos na caminhada em direção ao céu, e dentro do assunto inicial, procurarmos mortificar a carne, ou fazer com que a carne esteja como que morta em nós, e só viva aquilo que é obediente e conduzido para a vontade de Deus, espiritualmente falando. Ou que o nosso corpo seja sacrificado como um sacrifício vivo e santo. Não é para a gente se lançar num altar de fogo e nos queimar lá. Sou um sacrifício para Deus. Não, fica vivo, mas dominando a carne, e toda a carne, todo o seu ser, servindo a Deus inteiramente, considerando morto, acabado, transformado em cinza no altar de Deus. E assim terminamos nossa lição, lembrando que a nossa lição é a de número 8, a vida segundo a vontade de Deus,
e que caminhamos num esboço de um desenvolvimento que diz: vivendo uma vida de pureza e santidade, dispenseiros da graça de Deus e participando dos sofrimentos de Cristo. E o nosso texto áureo é o verso 19 do texto bíblico que foi apontado e escolhido, e que diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. E que Deus nos abençoe assim em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.